Além do tipo lista, né, o Python também permite um tipo de dado chamado tupla. Quer dizer, um tipo composto por várias partes, né, mas não é uma lista. Então, a representação da tupla ela é indicada por parênteses. Tá? Então, deixa eu trocar o colchete por parênteses. Nesse caso aqui, eu tenho um elemento em notas, né? Um único elemento formado por uma, duas, três, quatro, cinco partes, mas é um único elemento, tá joia? Nesse caso daqui, por que deu erro na linha 3, quando eu tentei executar a função sorte, né? O método sorte? Porque uma tupla é um único elemento, então ele é imutável, ele não permite mudar os valores da tupla, tá? Enquanto era uma lista, eu conseguia muito bem ordenar, conseguia alterar, inclusive, de outras maneiras. Né? Poderia fazer, por exemplo, notas, índice 3 ou índice 2, pronto, vai ser igual a 7. Então, é porque aqui eu não cheguei a imprimir as, as notas após essa inserção, né? Se eu imprimir novamente. Ele vai ficar 5, 9.2, 7, 10 e 8,5. Tá joia? Então, nesse caso aqui, nós temos a possibilidade de alterar algum elemento, já que a lista são vários elementos. Já uma tupla não. É um único elemento com 5 partes. Então, ela não altera uma parte do elemento. Eu poderia alterar o elemento inteiro. Né? Se eu quisesse fazer o mesmo efeito, digamos assim, para evitar esse erro, eu precisaria dizer que notas vai ser igual, e aí eu alteraria o elemento por inteiro. Né? Aí sim, ele, ele funcionaria. Tá? A diferença é que esse elemento tem 5 partes, então eu consigo sim acessar cada parte desse elemento. Então o acesso, essa questão dos índices, funciona igualzinho ao que funciona em lista, mas não é uma lista, porque aqui eu tenho um único elemento, só que esse elemento tem 5 partes. Então a função len, no caso da tupla, ela não vai dizer o tamanho em termos de quantidade de elementos, né? Porque é um só, mas sim a quantidade de partes que a tupla tem. Vai surtir o mesmo efeito, né? Então, nesse caso aqui, o len notas vai ser 5, né? Porque ela é imutável e tem exatamente 5 partes. Não funcionará o append, não funcionará nada disso, porque, como eu disse, é um único elemento, tá? E eu não consigo alterar esse elemento com as partes individuais desse elemento. Eu altero o elemento como um todo. Se eu quiser fazer uma nova atribuição, aí eu consigo, né? 4, sei lá. Eu consigo fazer o que desejar, né, nesse caso. Né? Mas é atribuindo o elemento como um todo. Beleza? Pronto, então essa é uma diferença importante entre lista e tupla.